Olá, telespectador. Eu sou Milcinho e quero que você me diga uma coisa. Você está aprendendo a desenhar e quer melhorar suas habilidades. Está cansado de limitar suas ideias de poses das personagens porque não consegue desenhar as mãos. Quer presentear aquele desenho que você fez para sua crush, mas sente que poderia estar melhor. Experimente ousar um pouco e coloque mãos nos seus bonecos. Este vídeo vai te ajudar a entender um pouco melhor como funciona a anatomia de uma mão. É um pequeno tutorial de como eu faço minhas mãos e espero que possa te ajudar a fazer as suas também. Aqui vai a solução. Tutorial de 5 posições de mão. Mão 1. Vamos começar com uma mão numa posição neutra para você entender melhor o funcionamento da anatomia e formas geométricas. Esta é a palma de uma mão, como podemos observar. Tá vendo que ela tem um formato meio quadrado? Na verdade não chega a ser exatamente um quadrado, tá mais para um trapézio. Logo em seguida podemos ver o arco que determina o final da palma e o começo dos dedos. Essa curvatura se repete na extremidade das pontas dos dedos e articulações. Esses arcos são importantes para determinar a altura de cada dedo sem perder a noção de proporções. O dedo do meio é o maior de todos, então ele se encontra na parte mais alta da curva. Agora vamos para a parte que é a responsável por bugar a sua mente na hora de tentar fazer uma mão bonita. O polegar opositor. Esse dedo meio errado, que possibilitou a espécie humana chegar onde estamos hoje em dia, e mesmo podendo segurar um lápis não conseguimos desenhá-lo com tamanha perfeição. Se nós forçarmos um pouco a vista podemos imaginar que há um mini trapézio saindo do trapézio maior. A partir desse polígono finalmente brota o dedão, como flores na primavera. Desenhar essa base sempre me ajuda na hora que eu estou perdida sem saber muito o que fazer com o dedão. Agora vamos colocar em prática. O objetivo não é ficar igual à foto, mas sim entender como a mão se comporta em diferentes situações. Vamos começar pelo pulso para definir a base da palma. Aí vem o trapézio e a curvatura. Eu fiz esse pequeno risco para poder ter uma noção de onde é o meio da curva e distribuir melhor os dedos. Eu comecei com o dedo do meio para poder desenhar a curva da extremidade dos dedos e saber a altura de cada um a partir daí. Repeti o arco 2 vezes para definir as articulações. Agora temos uma grade que vai nos guiar. Eu fiz cada parte do dedo como pequenos trapézios. Aí vai a base do dedão, começando da base da palma e indo até quase o final dela, mas veja que ainda tem um pequeno espaço. E agora é só fazer o resto do dedo. Por mais que essas formas geométricas te ajudem, o desenho pode perder um pouco de naturalidade se você traçar tudo extremamente reto. Experimente arredondar um pouco as formas e você vai ver que ele se torna um pouco mais fluido. Agora é só fazer a linearte e adicionar os detalhes. Mas não precisa se preocupar em ficar perfeito, pois cada pessoa possui uma genética especial, tornando cada mão única. Além disso, as mãos são imperfeitas, orgânicas. O formato dos nossos dedos pode mudar à medida que vamos envelhecendo, eles entortam e podem criar calos. Tudo depende das atividades que você pratica, como tocar violão, por exemplo. Mão 2. Vamos imaginar novamente um trapézio, só que dessa vez ele é bem mais achatado. Agora observe como o dedão se comporta nessa posição. Podemos ver sua pequena base poligonal e a linha que define o resto do polegar. Agora é só pôr em prática essa bagaça. Comecei novamente com o pulso para definir o tamanho da base. Continuei seguindo com o trapézio e já defini a base do polegar para conseguir acomodar os outros dedos de uma forma coerente. Eu fiz uma curva para definir o limite de cada dedo, acaba nessa posição. Novamente o dedo do meio é maior, mas como a mão está fechada essa diferença é um pouco mais sutil. O indicador é levemente esmagado pela base do dedão. Eu não fechei totalmente o mindinho, pois como ele é o último dedo, parte da lateral aparece um pouco. Os dedos nessa posição são quase como salsichinhas. Fechar o dedão nessa parte pode ser um pouco complicado. Eu não consegui pensar em nada que pudesse me guiar, então fui no instinto mesmo. Vamos finalizar com a linearte e pronto. Mão 3. A princípio ignore que tem um dedão na frente e tente imaginar apenas a lateral da palma como um trapézio. Dessa vez eu adicionei um pouco mais de perspectiva para que você possa ver como a palma se comporta nessa posição, caso o dedão não estivesse ali. A partir da ponta do indicador há uma curvatura invisível que determina o final dos outros dedos, assim como na mão 1. Veja como os dedos se comportam, quase como um leque. Agora que a posição dos dedos está definida, vamos para o polegar. Temos novamente o trapézio de base e o dedão está totalmente virado para frente.
Eu fiz o pulso um pouco mais fino que o normal porque nessa perspectiva ele está de lado. Depois eu desenhei um esquema tridimensional de como se comporta a palma. Em seguida eu defini o tamanho do indicador para me ajudar a fazer a curva. Como na mão 1, eu fiz pequenos trapézios para desenhar o dedo. Fiz o dedo do meio na emoção. Já fui partindo para o dedão, base de trapézio, mas dessa vez com um triângulo para definir melhor a articulação. O dedo está virado para frente, então ele tem a ponta mais arredondada. 2 tracinhos para saber a posição dos outros dedos, e completa com salsichinhas. Linearte e detalhes. Dessa vez algumas unhas aparecem e elas são importantes para dar noção da posição de cada dedo. Como o polegar está virado para frente, a unha vai aparecer totalmente. Mão 4. É aí que o filho chora e a mãe não vê. Desenhar mão segurando coisas pode ser um pouco difícil, pois você deve executar de uma forma que o objeto pareça real e sólido. Nesse caso, a mão da foto está segurando um pincel, que é um objeto extremamente leve. Então a intenção da mão é não demonstrar que ela está fazendo muito esforço. Assim como na mão 3, vamos ignorar a existência do dedão de novo. Veja como o indicador se comporta. A partir da sua ponta há uma diagonal invisível que determina o limite dos outros dedos. Formas ovais são úteis quando os dedos estão com certa perspectiva. O polegar se comporta de forma similar ao esquema da mão 3, mas dessa vez fiz o traço da base um pouco mais oval. Como o objeto que a mão está segurando é leve, o dedão está neutro, virado para frente e esticado. Como essa posição está de lado, eu comecei fazendo formas similares às da mão 3. O indicador está dobrado e em seguida eu fiz um risco para saber a posição do pincel. Dei tridimensionalidade na palma e desenhei a curva guia para os dedos. Fiz pequenos círculos para definir a ponta desses dedos, pois eles estão com uma certa perspectiva. E a partir daí fiz o esqueleto de cada dedo e logo em seguida completei eles como salsichas. Para a base do dedão eu comecei com a metade de um oval e depois complementei outras linhas para fazer o famoso trapézio. Fiz meia salsicha pro resto do dedo. Agora é a linearte e os detalhes, novamente aparece a unha do dedão. Mão 5. Essa daí é top, hein? Ela pode parecer uma posição difícil, mas é só porque envolve muita perspectiva. Como essa mão está em uma perspectiva diferente, o trapézio da palma se encontra bem mais achatado e a base do dedão está com um formato mais triangular. Vamos demarcar como as articulações se comportam nas partes que não podemos ver. O resto são apenas salsichas. Começa com a base e o final é arqueado. Eu fiz o rascunho um pouco diferente de como está na foto, para você entender melhor da onde que tá saindo cada dedo. O triângulo para o polegar. Aí estão as linhas guias que não vão servir para muita coisa nesse caso, porque os dedos são praticamente salsichas, só os que estão nas laterais que aparecem um pouco mais do resto. Fiz um pequeno oval para a ponta do dedão e depois liguei ele com o resto da mão. Linearte. Quase todas as unhas aparecem dessa vez, mas não se esqueça que elas não estão na mesma posição e isso é importante para dar a noção de que alguns dedos estão meio de lado. E tá feita a mão. Agora é só fazer 2 risquinhos atrás para mostrar o resto do braço e pronto. Esta é apenas uma forma de desenhar. Essa é a forma que eu visualizo e faço meus desenhos, espero que realmente possa ajudar alguém, até porque o que parece fácil para uns pode ser muito difícil para outros, então tentei ser o mais didática que eu posso. E não se esqueça que cada artista tem seu estilo de ilustração. Não se limite apenas ao que eu estou ensinando, pois não existe um certo ou errado quando se trata de arte. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, rapaziada.